Alô pessoal, bom dia, boa tarde, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas de qualquer forma quero desejar para você um ótimo dia e que nesse dia 15 de setembro possamos, na verdade, ter mais um vídeo explicativo para ajudar você aí com a sua atividade, ok? Hoje a gente vai, na verdade, fazer aí uma revisãozinha, né? E dar continuidade, na verdade, ao que nós já estamos trabalhando. Nós já estamos trabalhando há algumas semanas, que é a questão do verbo to be no simple past, né, no passado simples. E a gente vai dar continuidade a essa atividade na aula de hoje, ok? Espero que você aproveite bastante aí. Como você pode ver, e pôde ver, na verdade, também na aula anterior, que o verbo to be no passado, no simple past, ele vai se apresentar de duas maneiras. Eu vou usar was ou were. Depende do quê? Depende do tipo de sujeito, né? Que eu vou utilizar. Então, eu vou usar was para primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular, e para as terceiras pessoas do singular, para he, she e it. Eu vou usar was. Para as demais pessoas, eu vou usar were. Isso em se tratando de passado do verbo to be, ok? Simple past. Vamos recapitular um pouco. Então, o verbo to be, como a gente viu, ele é um verbo irregular. Como se trata de um verbo irregular, ele vai fazer, logicamente, o passado de uma forma totalmente diferenciada dos demais verbos, os chamados verbos regulares. Portanto, geralmente, dependendo do tipo de sujeito, como eu falei anteriormente, ele vai sofrer uma alteração de escrita e também de pronúncia, de escrita e também de fonética, não de sentido, porque ele vai ter sempre o sentido de ser ou estar no passado, né? Estava, né? Era, né? Por exemplo, eu era, eu estava, ele era, ele estava, coisas desse tipo. Vai depender do contexto para ver exatamente como fica, de fato, o significado dessa expressão aplicado, então, na frase ou na oração, ok? Então, como se trata de um verbo irregular, ele vai se apresentar dessas duas formas, was ou were. Então, de forma bem simples, isso significa que no passado, né, no simple past, ele tem a sua forma própria de se fazer. Não há uma regularidade, como eu falei. Por se tratar de um verbo irregular, ele tem sua forma própria de se fazer. Não segue uma regra específica, né, como acontece com os verbos regulares. Então, ele tem essas duas formas aqui, ó, was ou were. Was ou were. Cada uma dessas formas tem um pronome sujeito, porque todos esses pronomes que nós aprendemos lá no 6º ano, né, I, you, he, she, it, todos esses pronomes, eles têm a função sempre de sujeito nas frases, né? Nós aprendemos isso. Então vamos ver. Apresentamos a seguir aqui o simple past do verbo to be nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Vamos ver então como funciona, como fica a aplicabilidade desse verbo na prática. Vamos lá. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos observar primeiramente a sua forma afirmativa, na forma afirmativa. Ou seja, você vai afirmar algo. Então nós temos aqui, por exemplo, I was, eu era ou eu estava, né? You were, você era ou estava. Nas terceiras do singular, he, she, it, nós temos novamente o uso do was. Observe aqui que nós vamos sempre utilizar o was na primeira pessoa, somente na primeira pessoa, né? Eu, e nas terceiras pessoas do singular. Nós temos aqui, portanto, primeira pessoa e terceiras do singular. Para as demais, observe que ele se apresenta como were, segunda pessoa do singular. You were, we were, né? Já terceiras do plural, ó. We were, nós éramos ou estávamos. You were, vocês eram ou estavam. E they were, eles ou elas eram ou estavam. Não há forma contraída no passado simples do verbo to be na forma afirmativa, ok? Muito bem, vamos ver como ficaria então numa frase? Olha só, vamos
aplicar então numa frase para a gente ver como funciona de fato. Vamos lá então. Nós temos aqui, ó, we were in a hurry last night and didn't stop to talk to him. Ok, nós estávamos com pressa ontem à noite e não paramos para falar com ele, né? Talk to him. Então olha aqui, ó, no início da frase. We were, não usei was, porque eu estou usando aqui, ó, terceira pessoa do plural, we. Aqui nós temos it was too cold yesterday. It was too cold yesterday, ou seja, estava muito frio ontem. Ó, it was, observa aqui a presença do was, ó. Por que eu usei was? Estou usando terceira pessoa do singular, it. Então, para he, she, it, vou usar was. É muito simples. Vamos então para a forma negativa do simple past do verbo to be. Olha só, forma negativa. Então, se é negativa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar a partícula de negação not, que significa não. Esse not, ele vem sempre depois do verbo to be, sempre após o verbo to be, nunca antes, sempre depois. Eu vou dizer sempre I was not, you were not. Vamos ver como fica? Olha só. Então nós temos aqui, ó, I was not, né? Nós temos you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not e they were not. Ok? É só observar. Observe que mais uma vez, ó, was, primeira pessoa e terceiras do singular. Para os demais, were. A diferença que tem aqui, como se trata de forma negativa, é exatamente a presença do not. Nada mais que isso. Nós podemos fazer a contração na forma negativa? Sim. O que é a forma contraída? É a gente fazer a junção, é a gente pegar o sujeito, né? Nós vamos pegar aqui o sujeito, o verbo e a partícula de negação. Então, nesse caso da negativa, nós vamos pegar o verbo to be e a partícula de negação e a gente juntar os dois usando aquele sinalzinho na parte de cima chamado de apóstrofo, ok? Olha só como fica então. Então, nós temos aqui, ó, na forma contraída negativa. Então, nós temos I wasn't, que é a mesma coisa que dizer I was not. Ó. I was not. Mesma coisa. Não há qualquer modificação de sentido. O sentido permanece o mesmo. Não vai mudar o sentido, vai mudar a pronúncia, né? E também a escrita. I was not, mesma coisa que I wasn't. Wasn't. Observe que eu juntei aqui. Peguei o verbo to be, was, mais o not. Peguei os dois e juntei. Ok? Da mesma forma, you were not. Ó, forma normal, aplicabilidade do verbo. Na forma contraída ficou o que, ó? You weren't. Onde é were not, fica weren't. Onde é was not, fica wasn't. Simples assim. Ok? E assim você faz a contração utilizando os demais sujeitos na frase ou na oração. Ok? Veja só como fica a questão aqui do uso da forma negativa na frase. Vamos utilizar então uma frase aqui como exemplo. Então nós temos aqui They were not good students. They were not good students. Ou seja, eles não eram bons alunos, eles não foram bons alunos, né? Eu tenho aqui, ó, they, o sujeito, ali, o pronome, they, e o verbo to be aqui na forma do passado, were, eu estou usando aqui, ó, they, que é a terceira pessoa do plural, então, they were, não vou dizer they was, não existe isso. Então, they were e o not, como se trata de uma forma negativa, né? They were not. Eu poderia dizer o quê? They weren't. Usar isso aqui, ó. Usar exatamente essa estrutura aqui, ó. They weren't. Não podia? Claro que sim. Trata-se da forma contraída. Não haveria qualquer perda de sentido, né? Então,
Na frase abaixo nós temos o seguinte: Mary wasn't the main actress. Então Mary não era a atriz principal. Então, Mary wasn't the main actress. Observe que eu tenho aqui, ó, a forma contraída, wasn't. Ah, mas e aí? Apareceu um substantivo aqui, Mary. Quem é Mary? Mary é um nome feminino. Logo, Mary é ela. Como é que eu digo ela em inglês? É she? Então o passado não seria o quê? She was. Ó, she was. Né? Se aparecer como sujeito da frase um substantivo, seja masculino ou feminino, você mantém a regra. Trata-se o quê? De terceiras pessoas do singular. Né? Se aparecer, por exemplo, John, Pedro, Lucas, né? Mary, não importa, Sheila. Então, se aparecer um nome, masculino ou feminino, você, aí, por exemplo, se for, por exemplo, John, quem é John? Ele, he was, então, he was not, he wasn't, na forma contraída. Então, Mary aí, ó, Mary é ela, Mary é she was not, she wasn't. Eu fiz a contração utilizando o verbo to be com a partícula de negação not. Ok? Simples assim. Nós temos forma contraída na forma negativa, a forma interrogativa? Não. Que é isso que nós vamos trabalhar exatamente agora. A forma interrogativa do simple past do verbo to be. Nós só trabalhamos exatamente a estrutura desse verbo sem contrair. Observe que na segunda coluna aqui nós não temos a contração. Nós vamos ter a contração lá nas formas afirmativa e negativa. Ok? Então nós vamos ter aqui nas formas, ou melhor, só na forma negativa, né? Na forma interrogativa, o que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente perguntar. O que é interrogar? É só perguntar, fazer uma pergunta. A estrutura vai mudar, porque na forma afirmativa e negativa nós vamos começar a frase sempre com o sujeito. Seja um pronome, seja um substantivo, né? Fazendo ali o papel do sujeito na frase. Na forma interrogativa não. Nós vamos inverter os dois primeiros termos. Ao invés de começarmos com o pronome, com o sujeito, né? Nós vamos começar com o verbo to be no passado. Então preste atenção. Então ao invés de I was, como nós temos aqui, ó, na forma afirmativa, I was, negativa, I was, sempre começa com os pronomes. Observe bem. Na interrogativa não, nós vamos começar com o verbo. Ó. Was I, eu era, eu estava. Were you, você era, você estava. Was he, né? E assim por diante. Como você pode observar aqui, ó. Was he, was she, was it, were we, were you, were they. E, como disse anteriormente, nós não temos, então, a forma contraída da interrogativa do simple past do verbo to be. Ok? Muito simples. Então, forma interrogativa é o quê? Você vai apenas inverter os dois primeiros termos. Ao invés de começar com o sujeito, começa com o verbo. Somente isso. Solamente no more. Ok? Vamos, então, ver o que nós temos, então, para a atividade. A atividade, nós vamos fazer o seguinte. Você vai aqui destacar, você pode fazer um círculo, ou então você apenas destaca a forma correta, como está aqui nesse exemplo. Ó. Ellen, aí tem as alternativas, was or were in hospital yesterday. Então, Ellen estava no hospital ontem. Ellen estava no hospital ontem. Mas aqui nós temos o quê? Um substantivo. Apareceu novamente um substantivo como sujeito. Mas se eu perguntar quem é Ellen? Ellen é ela. Não é um nome feminino? Ellen. Se fosse Luiz, quem é Luiz? Ele. Um nome masculino. Então, Ellen aqui é o sujeito da frase. Mas se eu trocar Ellen pelo pronome correspondente,
O que vai acontecer? Ellen vai ser ela. Então, para ela, she, eu uso was. Então, observe que está destacado aqui, ó, was, para completar corretamente a frase. Então, ficou Ellen was in hospital yesterday. Ok? Da mesma forma, você vai fazer aqui a partir das alternativas abaixo. Aqui foi um exemplo. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai destacar, como eu disse, sublinhar ou circular, da melhor forma. Was ou were, para completar essa frase. Um ou outro, não os dois. Então, these shoes vai ser was very expensive ou these shoes were very expensive. Né? Então, esses sapatos estavam muito caros. Como fica então? Quem são esses sapatos? Eu estou falando de quem? Qual é o pronome que eu posso utilizar para animais, para coisas, para objetos? Né? E assim você faz também na letra B, C até a letra J. Seguindo então, nós temos a segunda questão. Complete as frases com was, wasn't, were ou weren't. Ou seja, nós temos frases afirmativas e negativas, né? Normais e também contraídas. Então você vai traduzir as frases para que você possa responder de forma correta as alternativas A, B, C, D, E e F, apenas colocando o verbo to be no passado, seja afirmando ou negando. Muito simples. Abaixo nós temos, você vai fazer o quê? Perguntas utilizando o verbo to be no passado. Essas perguntas serão o quê? Com was ou were. Né? Você sabe que na forma interrogativa, para se fazer perguntas, nós vamos começar sempre com o verbo to be. Sempre com o verbo to be. Nunca com o sujeito, nunca com o pronome, né? Então, sempre com was ou were. Então, dá uma olhada aqui. Nós temos aqui ó, algumas alternativas e temos também um exemplo. Nós temos essa informação aqui. You, ó, separado aqui. At home yesterday. Interroga, né? Logo, é uma interrogativa, uma pergunta. Então, para you, eu vou usar was ou were? Claro que eu vou usar were. Were you... Aí coloca o resto da frase. At home yesterday. Você estava em casa ontem? Né? Were you at home yesterday? Ok? Então, dessa mesma forma você faz com as alternativas abaixo. A questão 4 aqui você vai dar respostas curtas. Respostas curtas. Nas respostas curtas, sempre você vai usar a contração do verbo to be. Sempre contraído. Nas respostas curtas não existe aquela coisa she was not. Né? He was not. Mas sempre wasn't ou weren't. Sempre você vai usar a forma contraída. Porque nas respostas curtas não há como você não usar a forma contraída. É obrigatório fazer isso. Olha o exemplo aqui que nós temos. Né? Então nós temos aqui, ó, esse exemplo. Was Nick at college yesterday? Então, Nick estava na faculdade ontem. Né? Nick estava na faculdade ontem. No, she wasn't. Foi negativo. Disse no, não. She was, não, ela não estava. Se fosse afirmativa, seria o quê? Yes, she was. A pergunta foi feita com was. Sim, ela estava. Yes, she was. Mas aqui está negando. No, she wasn't. Assim você vai traduzir as outras frases abaixo, A, B, C e D, e, logicamente, colocar a sua resposta. Vai ser wasn't ou weren't. Lembre, sendo afirmativa, né? Sendo afirmativa, vamos ver então, para ajudar você, essa questão aqui da alternativa A. Vou fazer para você aqui, ó. Nós temos aqui, ó, was her driving test yesterday? Né? Ela estava fazendo um teste de motorista ontem. Né? Ela estava fazendo um teste de motorista ontem. Was her driving test yesterday? Né? Yes. Yes quer dizer o quê? Sim. Então você vai dizer o quê? Sim,
ela estava. Então, yes, she was. Yes, she, que está se referindo a ela, né? Was. Se fosse negativo aqui, tivesse no. Não, ela não estava. Então, no, she wasn't. Isso aqui, ó, wasn't. Lembre que a pergunta foi feita com was, tem que ter was aqui na resposta. Se for com were, tem que ter were aqui também na resposta. Ou seja, as respostas curtas. Não é aquela coisa de eu dizer, por exemplo, assim, ela estava em casa ontem. Sim, ela estava em casa ontem. Uma resposta longa, não precisa. Se eu digo ela estava em casa ontem, Maria estava em casa ontem, sim, estava. Isso é uma resposta curta. Ok? E é isso que nós vamos fazer nessa questão 4. Muito bem. Vamos então para os finalmente aqui. Você vai completar o diálogo nessa questão 5. Você vai completar o diálogo aqui com was, wasn't, were ou weren't. Somente isso. Vai traduzindo, veja, se tiver pergunta, sempre coloca o verbo to be na frente. Se for negativa, né, já sabe, você pode colocar wasn't ou weren't, dependendo do tipo de sujeito que está na frase, e daí por diante, ok? A partir das 13 horas eu estou à disposição para você tirar alguma dúvida, caso você tenha, e não esqueça de mandar esse material para mim até às 19 horas. Após a divulgação do gabarito, eu não vou receber qualquer tipo de atividade. Desejo para você um ótimo dia. A gente se vê na próxima aula. See you next class. Bye bye.